Muito bem, muito bem. Palmeiras jogando ontem lá no Monumental de Nunes, ganhou do River Plate, né, por 2-1. O primeiro tempo de almanaque do Palmeiras, né? Mesmo jogando fora de casa, pressionou o time da casa, teve oportunidades, bola na trave, bola tirada pela defesa, marcou 2 gols, um de cabeça com o Gustavo Gomes e um numa bela jogada entre Flaco Lopes e o Vitor Roque, a dupla funcionando mais uma vez, né? O menino Vitor Roque marcou o segundo gol e no segundo tempo o River Plate teve mais chances, né? Teve o domínio da partida e no finalzinho marcou um gol e quase empatou o jogo nos acréscimos. Foi um desespero, um furdúncio no final da partida, mas de qualquer forma o Palmeiras conseguiu segurar a pressão do time da casa diante de mais de 80 mil torcedores e trouxe um resultado importantíssimo para São Paulo para a semana que vem carimbar a vaga para a semifinal da Taça Libertadores. O Palmeiras agora joga pelo empate na próxima semana para ir à semifinal e aí vai ficar esperando, né, para ver quem será o seu adversário. Hoje, o adversário do Palmeiras ou do River na semifinal, nesse lado do chaveamento, já começam também a decidir essa vaga, LDU e São Paulo. A gente também vai falar, obviamente, desse jogo daqui a pouco, né? E lembrando que do lado de lá, o Racing ganhou do Vélez por 1-0 em Vélez e hoje o Flamengo joga em casa contra o Estudiantes da Argentina, tá bom? Muito bem, falando ainda do jogo de ontem, André Ranieri, foi um jogo em 2 tempos distintos. No primeiro, um amasso do Palmeiras mesmo jogando fora. No segundo tempo, o River equilibrou as coisas e quase empatou esse jogo no final da partida, né? É isso, e eu gostaria, viu, antes de falar um pouquinho sobre esse jogo, parabenizar Rafael Sgrillis. Parabéns, Sgrillis. Palmas pro Sgrillis. Parabéns, Danilo Soto. Parabéns pra mim também, né? Acertamos o nosso palpite. Ontem. Acertamos o nosso palpite. Não vou te parabenizar porque você errou, tá, Lima? Tá bom. Então você falou que ia ser empate, então... Nossa, eu não vou dormir. Meu Deus, não vou dormir. Não vou dormir. Começou cedo. Mas eu quero parabenizar, Luiz, não porque você acertou o palpite, tá? Porque você foi o único aqui da bancada que falou que o Palmeiras ia passar o carro nos 2 jogos. Sim. Você foi o único da bancada. E você quase agrediu o Sgrillis quando ele falou isso. É verdade. Você quase agrediu o Sgrillis. E o Sgrillis foi tão bem. E você ficou quietinho, agora quer dar uma de malandrão. Agora é o engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta. Quem cala consente. O Sgrillis falou uma coisa acertadíssima. Entendi. Acertadíssima, eu concordei com ele. Você não concordou nada, você ficou quietinho. Como aqui. também o Sgrillis Ficou previu. quietinho O Sgrillis previu, ele falou assim, ó, Paulo Dias, aquele zagueiro paraguaio. É lento. É lento. Você viu o gol do Vitor Roque, né? Como o Vitor foi em cima mas dele, o ali Vitor foi Roque. a jogada, o passe que rasgou a defesa do River. Passe de Flaco Lopes da Guia. O passe do Flaco é meio gol ali também, Viu? eu vou te dizer. O segundo nome é Flaco Lopes da Guia. Então, mas você vê... Já mudou, já. Você vê como as coisas mudaram? Ontem a gente reforçou aqui, viu, Danilão? O Flaco Lopes, e eu falei, ele é um dos, talvez, 4 melhores camisas 10 do futebol brasileiro, porque o Flaco Lopes... Peraí, essa frase é Não, mas calma. Essa frase é interessante. Hoje, em atividade. Em atividade. Cara, é só você pegar nos últimos 2 jogos, aquela cavada que ele dá, por exemplo, pro Facundo, e o Facundo ele rola a bola pro gol contra o Internacional pro gol do Vitor Roque. Cara, aquilo ali não é qualquer meia que dá um passe daquele. E vou te interromper. Esse jogo é muito importante pra ele, porque jogar na Argentina para 80 mil pessoas no estádio contra o River Plate, ele ter uma atuação dessa, pra ele, pessoalmente, é muito importante mostrar o futebol no país dele, né? Pô, o passe que ele dá pro Vitor Roque é um passe, assim, muito de camisa 10, assim, de qualidade. Então, é que tem aquele negócio, né? Eu falei hoje e eu repito hoje, eu falei ontem e repito hoje, é o seguinte, a gente muitas vezes vê o jogador pelo estereótipo, né? E o camisa 10 normalmente não tem esse estereótipo tão de centroavante, né? O Flaco Lopes ele não é tão rápido, ele é um cara alto, ele é um cara que cabeceia bem, então naturalmente a gente associa ele a ser um camisa 9. Mas não, ele não é um cara de ficar brigando com os zagueiros. Até em determinado momento da partida, quando o Abel Ferreira ele tira o Vitor Roque e ele coloca ali o Facundo Torres, aí sim, né, o Flaco ele fica mais ali como um ponta de lança, digamos assim. Mas quando ele joga de camisa 10, ele tem mostrado muita qualidade mesmo, né? O Vitor Roque
mais uma boa partida dele e ele foi substituído, né? O Lima falou aqui do contraste dos dois tempos, né? Um tempo 100% do Palmeiras e outro tempo que o controle do jogo foi mais do River Plate. Mas assim, é natural, né? A gente tem que levar em consideração que o Palmeiras não ficou atrás do marcador em nenhum momento e praticamente só durante 90 minutos praticamente, assim, durante mais da metade da partida, ficou na frente do placar. E no primeiro tempo, mesmo com 2-0, estava criando mais oportunidades que o River Plate. Então, assim, foi um primeiro tempo perfeito. Não dá para exigir que no segundo tempo o desempenho ele se mantenha. E aí, no segundo tempo, o River Plate, apoiado por 80 mil torcedores e precisando desesperadamente, pelo menos marcar um gol para se manter vivo no confronto, porque se o River vai com 2-0, vem com 2-0 aqui para o Brasil, esquece. Né? Não tem muitas possibilidades. Então era natural que o River Plate ele tivesse mais oportunidades, que ele tentasse o abafa no Palmeiras, que foi o que aconteceu. E ainda assim, né, o Palmeiras sofreu, né, teve alguns lances, mas não foi aquele abafa, né, que você fala assim, nossa, o River Plate teve trocentas oportunidades claras de gol. Poderia até ter empatado, né, teve aquele chute do Borja, que tem o desvio e quase que tira também da jogada ali o Everton. Mas assim, mais uma partida excelente do Palmeiras, o primeiro tempo, um dos melhores 45 minutos do Palmeiras na temporada, sem sombra de dúvida, e não tem como não destacar o Andréas Pereira. Né? Ele entrou como uma luva nesse time, ele já teve a primeira participação direta em gol. Ele tá lá há um ano já, parece, não? Parece que ele tá lá há um ano já. A gente comentou ontem também, né, porque as dúvidas eram, na lateral direita, o Kelvin ou o Giai. O Kelvin, ele jogou, né, pra mim foi surpreendente, ou Andréas Pereira e Evangelista. A gente falou ontem dessa possibilidade de ser mantido o Evangelista, que estava jogando muito bem, e também ao lado do Aníbal, e de repente, no lugar que o Maurício estava atuando ali, como um meia pela direita, o Andréas Pereira poderia pintar. E foi o que aconteceu. O Palmeiras, então, com 4 meias, né, e 5 levando em consideração que o Flaco Lopes está desempenhando, com os 2 laterais com mais liberdade para atacar e com o Vitor Roque em um excelente momento. Então, partida muito boa do Palmeiras e eu acho que a pressão do segundo tempo é natural. Eu não entendo, assim, os torcedores terem ficado tão indignados, né, com esse sufoco que o Palmeiras... Os torcedores não, né? Alguns, não vamos generalizar, né? Tem os 10% de amendoenzos, né, que são haters do Abel. E os caras, que eu tava falando ontem, viram até corte aqui no Futebol Energia 97, no Instagram e tal, nas nossas mídias aí, porque acabou o jogo, eu tava apresentando o jogo ontem. Eu comecei a olhar o chat, falei, cara, será que eu tô vendo certo? Mas tinha um monte de hater ali, mas descendo a lenha no Abel, porque é burro, porque é pardal, porque levou sufoco, que absurdo. Cara, que mundo esses caras vivem? Vamos fazer um Globo Repórter. Atenção, hoje no Globo Repórter, amendoenzos, onde vivem, o que comem, da onde saem, qual casulo eles habitam. Porque não é possível, bicho. E não aproveitando é possível. Isso, Lima, olha os números do Abel lá, né? Ele foi 5 vezes enfrentar um time argentino lá em terras hermanas, 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Desde que ele chegou no Palmeiras, ele nunca perdeu na Argentina. Pô, não é normal isso. Não, é surreal. É fora da curva, isso, total. É fora da curva. E ontem, a escalação que ele coloca, a gente tá olhando no primeiro tempo pelo amasso tático, mas também na ordem física, porque ele vai e ele coloca o Kelvin, que tem a característica de mais ataque, o Kelvin segura um pouco mais, o Aníbal Moreno afunda como quase um terceiro zagueiro, uma linha de 5, e ali ele encaixa a marcação, e o que ele faz? Até o Felipe Anderson tem uma postura um pouco mais defensiva no jogo. E ele libera um pouco mais o Andréas Pereira. E o Domênico ontem, ele tinha falado, eu não ficaria surpreso se colocassem 3 jogadores de meio campo de marcação. E foi mais ou menos o que o Felipe Anderson fez. Ele quase foi um terceiro volante. Por quê? Você tinha o Aníbal Moreno, você tinha o Lucas Evangelista e um Felipe Anderson. E o Andréas Pereira caindo mais pelo lado direito, ajudando ali o Flaco na armação das jogadas. Então, esse engate defensivo fez a força para o Palmeiras ter mais posse de bola, visitar um pouco mais o ataque. E o primeiro tempo, o River Plate ficou assustado por esse encaixe defensivo colocado pelo Abel, e ali o técnico do River Plate não conseguiu mexer, e aí depois com as alterações no segundo tempo, já era claro que o River Plate vinha para cima. Mas o torcedor do Palmeiras tem que ter muito orgulho do que foi o Palmeiras ontem. Porque ontem o Palmeiras, como vocês já disseram, num terreno hostil, com mais de 80 mil torcedores, num time do River Plate 6 meses sem perder, mas só que uma coisa me fez colocar
que o time do Palmeiras ia passar o carro, principalmente lá. É a postura ali de jogadores muito lentos na linha defensiva da equipe do River. E ficou isso muito claro mesmo, principalmente com o Paulo Dias. Ele fazendo a marcação do Vitor Roque, estava claro que o Vitor Roque ia ganhar para basicamente todas, e foi isso que aconteceu. Mas parabéns ao Palmeiras por ontem, além do resultado, também pela postura do time do Abel.